O último cartaz de Maria Bonita. João Varela tinha 37 anos, uma barba mal cuidada que mais parecia um protesto contra a vida e um hábito de contar as coisas em múltiplos de 3 xícaras de café pela manhã, 3 voltas no quarteirão antes de entrar em casa. 3 anos desde que sua mãe, Maria Bonita, havia morrido, ou pelo menos era o que ele pensava. Ele morava em Porto Velho, Rondônia, numa casa de madeira escura que cheirava a terra molhada e café queimado. Trabalhava como guia turístico nos arredores da floresta amazônica, levando gringos de mochila cara para ver macacos e cobras, enquanto ele próprio evitava olhá-los nos olhos. João não gostava de gente. Não depois que a mãe se foi. Ou melhor, depois que achou que ela se foi. O cartaz amarelado. Na véspera do aniversário de morte de Maria Bonita, João foi ao mercado do peixe, um lugar barulhento onde os vendedores gritavam preços e as moscas dançavam sobre as bancadas. Ele ia comprar cachaça à boa, a que queimava a garganta como um castigo, quando viu o cartaz. Pregado na parede de um bar sujo, entre anúncios de festas de forró e remédios para aumentar o vigor masculino, havia uma foto desbotada de uma mulher. Maria Bonita. Não havia dúvida, era ela. Mesmo com os cabelos mais curtos, mesmo com uma cicatriz nova no queixo, os olhos eram iguais, verdes como os de João, como os de um jaguar à espreita. Procura-se, Maria Bonita Varela. Última vez vista em Guajará-Mirim, 2021. Recompensa por informações. O mundo girou. João segurou a parede, sentindo o cheiro de peixe podre subindo pela garganta. Sua mãe estava viva. E pior, ela tinha fingido a própria morte. A caixa de sapatos. De volta a casa, João revirou o quarto da mãe, que ele mantinha trancado como um santuário. Entre lençóis empoeirados e frascos de perfume vazios, encontrou uma caixa de sapatos escondida debaixo da cama. Dentro havia um passaporte falso com o nome Marina B. Vasconcelos. 2 fotos dela com um homem que João nunca vira e alto, de olhos claros, sorriso que não chegava aos olhos. Um bilhete: se você está lendo isso, eu falhei. Não me procure. Não confio nem em você. João sentou no chão, o papel tremendo nas mãos. O que diabo sua mãe tinha feito? O homem de Guarajá-Mirim. No dia seguinte, João pegou um ônibus para Guajará-Mirim, uma cidadezinha na fronteira com a Bolívia, onde o cartaz dizia que Maria Bonita havia sido vista pela última vez. O lugar era quente e poeirento, cheio de gente que falava espanhol misturado com português. No bar do Seu Nin, um lugar onde os fãs de ar-condicionado não entravam, João mostrou a foto da mãe. Um velho com cicatriz no rosto cuspiu no chão e disse: "Essa aí? Trabalhava com o gringo. O tal de Klaus." "Que gringo? Alemão. Ou austríaco. Quem sabe? Ele comprava terra, minerava não sei o que, e ela era como é que fala? A testa de ferro asterisco dele." João sentiu o estômago revirar. Sua mãe era uma criminosa? Onde eu acho esse Klaus? O velho riu, mostrando dentes amarelos. "Se você for esperto, não vai querer achar. A mina abandonada." João não era esperto. Ou era esperto demais para seu próprio bem. Seguindo rumores, ele encontrou uma mina abandonada nas proximidades, um buraco na terra cercado por placas de perigo, desabamento. Dentro, o ar cheirava a mofo e medo. E lá no fundo, havia sacos de uma substância branca, não cocaína, algo mais raro. Tântalo. Um mineral usado em celulares vale mais que ouro. E então ele viu as botas. 2 abandonadas na lama. Do tamanho de sua mãe. "Você não deveria estar aqui." A voz veio das sombras. João virou-se e viu Klaus, o homem das fotos. Alto, loiro, com uma pistola na mão. "Onde está minha mãe?" Klaus sorriu. Um sorriso que não era para João. "Sua mãe? Ah, ela está em um lugar melhor." João sentiu algo frio no pescoço. Uma faca. "Você não entende, menino. Ela não fingiu a morte só por diversão. Ela roubou de mim. E agora você vai pagar por ela." A verdade no rio. João acordou com água nos pulmões. Estava amarrado, sendo arrastado por um barco no rio Mamoré, a noite escura como tinta. Klaus e 2 homens falavam em alemão. Ele entendia algumas palavras. Afundar, problema resolvido, ninguém vai procurar. Foi então que ouviu o tiro. Um dos homens de Klaus caiu na água. O barco balançou. E do escuro surgiu ela. Maria Bonita. Com uma espingarda nas mãos, os olhos verdes brilhando como os de uma onça. "Solte meu filho, seu filho da puta." Klaus riu. "Maria, você sempre foi dramática." Ela atirou de novo. Dessa vez não errou. O desfecho que não era um final. João foi solto. Maria Bonita o abraçou, cheirando a pólvora e suor. "Por que, mãe? Por que você fingiu?" Ela olhou para o corpo de Klaus boiando no rio. "Porque eu não era só sua mãe, João.
Eu era a mulher que roubou 20 milhões em tântalo de um traficante internacional. E quando descobri que ele ia me matar, inventei minha morte para sumir. Mas ele encontrou meu rastro. João sentiu o mundo desabar. E por que você voltou? Maria Bonita segurou seu rosto. Porque, meu filho, você é a única pessoa que eu não consegui abandonar. Ela sorriu. Um sorriso triste. Depois, empurrou João para a água. Nade, João. Nade e não olhe para trás. Ele obedeceu. Nadou até a margem, tossindo, chorando, confuso. Quando virou, o barco havia explodido. Maria Bonita nunca mais foi vista. O cartaz novo. 1 ano depois, João estava de volta ao mercado do peixe. Dessa vez, ele quem pregou o cartaz. Procura-se, Maria Bonita Varela. Não por recompensa. Só porque eu preciso saber se você está viva. Ou se dessa vez você morreu de verdade. Ele saiu sem olhar para trás. Porque João Varela tinha aprendido uma coisa: algumas mães são como fogo. Queimam, iluminam, e no final só deixam cinzas. Fim. O homem que sabia demais. 3 meses depois do cartaz, João recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas um endereço rabiscado em papel amarelado e uma frase: ela não é quem você pensa. O lugar era um armazém abandonado à beira do rio, onde o cheiro de peixe podre se misturava ao mofo das paredes. João entrou com as mãos nos bolsos, os dedos tremendo não pelo medo, mas pela raiva. Se fosse uma armadilha, que fosse. Ele já havia perdido tudo uma vez. Dentro, só havia um homem sentado em uma cadeira de madeira, com as pernas cruzadas e um chapéu de palha cobrindo metade do rosto. Na mesa entre eles, uma garrafa de cachaça pela metade e um revólver enferrujado. Você é o filho dela, o homem disse, sem olhar para cima. Tem os mesmos olhos. E a mesma teimosia. João não se sentou. Quem é você? Alguém que conheceu sua mãe antes de ela ser Maria Bonita. O homem finalmente levantou a cabeça, revelando uma cicatriz que ia da sobrancelha até o queixo. Antes de ela se tornar lenda. Antes de ela queimar o próprio nome. João sentiu o estômago revirar. Ela não é minha mãe? O homem riu, um som seco como folhas queimando. É, e não é. Ele empurrou uma foto desgastada pela mesa. Na imagem, uma mulher jovem, de cabelos escuros e olhar duro, segurava um bebê nos braços. Ao lado dela, um homem que João nunca havia visto, alto, de bigode fino, com uma expressão que misturava orgulho e medo. Sua mãe roubou você quando você tinha 3 meses. O verdadeiro nome dela era Isabel. Isabel Cruz. E ela não era só uma contrabandista, João. Era uma assassina. João pegou a foto com dedos que pareciam não lhe pertencer. Por quê? Porque o homem nessa foto, seu pai de verdade, era um juiz. Um juiz que tinha condenado o irmão dela à forca. O homem tomou um gole da cachaça, os olhos brilhando com algo que poderia ser ódio ou simples cansaço. Isabel jurou vingança. E cumpriu. Matou o juiz, pegou você, sumiu no mundo. Só que ele hesitou. Só que ela não contava que ia gostar de ser mãe. João deixou a foto cair na mesa. Então tudo foi mentira. Não. O homem bateu com o dedo no rosto de Isabel na foto. Essa mulher aí? Ela te amou. Do jeito dela, torto, doido, mas amou. Tanto que quando descobriu que o filho do juiz tinha sobrevivido e estava atrás dela, ela te entregou para uma família de pescadores. Para você não virar alvo. João lembrou do barco explodindo. Do sorriso triste. Ela me empurrou para a água. Porque o filho do juiz tinha contratado meia dúzia de homens para te matar. Você era a prova de que ela tinha destruído a vida dele. O homem pegou o revólver, girou-o na mesa. Isabel escolheu te salvar em vez de si mesma. Essa é a verdade que você não queria ouvir. João sentiu o peso de cada palavra como uma faca nas costelas. E você? Por que está me contando isso? O homem se levantou, jogou o chapéu na mesa. Porque eu era um dos homens que o filho do juiz contratou. E porque quando vi você nadando para a margem naquele dia, percebi que Isabel tinha me enganado de novo. Ele sorriu sem alegria. Ela me fez prometer que se você sobrevivesse, eu te diria a verdade. Para você parar de procurar uma mãe que nunca existiu. João olhou para a porta, depois para o revólver. E se eu não quiser parar? O homem suspirou, como se já soubesse a resposta. Então você vai precisar disso. Ele empurrou uma chave pela mesa. Tem um cofre no porão do armazém onde a verdadeira Maria Bonita guardava as provas de tudo que fez, incluindo o nome do filho do juiz, e o lugar onde ele escondeu o corpo dela. João pegou a chave, sentindo o metal frio queimar sua pele. Ela está morta. Ou pior, o homem se virou para sair, mas parou na porta. Tem uma coisa que você precisa saber, João. Isabel não era só fogo. Era veneno. E veneno, ele olhou por cima do ombro, sempre volta para queimar quem o bebeu.
Quando a porta se fechou, João ficou sozinho com a escuridão, a chave, e a certeza de que, dessa vez, não ia nadar para salvar a própria vida. Vai nadar para afogar a de outro. O peso da chave. A chuva começou a cair antes que João saísse do bar, grossa e quente como lágrimas de um santo traído. Ele apertou a chave no bolso, sentindo as bordas serrilhadas cortarem a carne da palma, um lembrete de que algumas dores não são metáforas. O armazém ficava do outro lado da cidade, numa rua onde as lâmpadas pisavam em ovos e os muros suavam tinta descascada. Mas não era a distância que o assustava. Era o que encontraria lá. O táxi que pegou cheirava a cravo e gasolina vazada. O motorista, um homem de cicatrizes em forma de sorrisos na nuca, não fez perguntas quando João deu o endereço. Só assentiu, como se já soubesse que aquele era um daqueles trajetos que terminam com alguém desaparecendo. O senhor tá com cara de quem vai mexer em coisa que não é sua, comentou, olhando pelo retrovisor. Os olhos dele eram opacos, como moedas gastas. Lá no armazém 17, tem uma porta que rende sozinha. Dizem que é a Maria Bonita tentando sair. João não respondeu. Em vez disso, tirou do bolso um maço de cigarros amassado e ofereceu um ao motorista. O homem aceitou com dedos que pareciam garras de galinha velha. Você acredita em fantasma? Perguntou João, só para ouvir uma voz que não fosse a sua própria. Acredito em dívida, o motorista riu, tossindo fumo. E em cobrança. O armazém apareceu como uma cicatriz no horizonte, tijolos podres, janelas vedadas com tábuas que mais pareciam cruzes improvisadas. João pagou a corrida e desceu, os pés afundando em poças que refletiam o céu como espelhos quebrados. A chave pesava mais a cada passo. Dentro o cheiro era de terra molhada e algo doce demais, como fruta apodrecendo por baixo do chão. Ele acendeu um fósforo, o único clarão em quilômetros, e viu as marcas no assoalho. Arrastões, como se alguém tivesse sido puxado contra a vontade. Ou como se algo tivesse saído arrastando. O porão estava atrás de uma porta de metal enferrujada, trancada com um cadeado que parecia sorrir. A chave entrou com um estalo seco, como se o mecanismo estivesse esperando por ela. João empurrou a porta e desceu. O ar era espesso, quase mastigável. No centro do cômodo, um cofre antigo, coberto por uma camada de poeira que não era só poeira, havia cinzas misturadas, e algo que brilhava como escamas. Ele se ajoelhou, passando os dedos pela superfície. As letras gravadas na porta estavam em uma língua que não reconheceu, mas as entendeu mesmo assim. Aqui jaz o que não deveria ter nascido. João girou o disco do cofre. Os números vieram à mente sem que soubesse por que 11 de março de 1942. A data em que Isabel havia sumido pela primeira vez. Dentro não havia papéis. Não havia provas. Havia um frasco. De vidro escuro, selado com cera preta, e dentro dele, algo se movia. Não era líquido. Não era sólido. Era como fumaça com dentes, enrolando-se em espirais que batiam contra as paredes do frasco como se quisesse sair. E no fundo, afundado naquilo, um pedaço de osso com a forma de um dedo mindinho. Uma voz sussurrou atrás dele. Você veio. João se virou devagar. Não havia ninguém. Só as sombras, mais densas agora, como se estivessem respirando. Isabel? Chamou-o, embora soubesse que não era ela. Não mais. O frasco na sua mão esquentou. A cera começou a derreter, pingando no chão como lágrimas de velas. E então as luzes se apagaram. Não as do armazém. Todas. A cidade inteira mergulhou no breu, como se alguém tivesse soprado a chama do mundo. No escuro, algo riu. Não era um riso humano. Era o som de dentes se quebrando. João entendeu finalmente por que a chave havia queimado sua pele. Não era para abrir o cofre. Era para fechar alguma coisa. O silêncio que engole. O ar se espessou como mel podre. João sentiu o peso do frasco na palma da mão, agora quente demais para segurar, mas impossível de soltar. A cera derretida formava poças negras no cimento e dentro delas, algo se mexia, pequenas bolhas estourando como suspiros de afogados. Não olhe para baixo, a voz sussurrou novamente, dessa vez dentro da sua cabeça. Não era um som, era uma pressão, como dedos úmidos deslizando pelas suas têmporas. Ele obedeceu por instinto. Mas o chão chamava. João sabia, sem precisar ver, que as poças de cera não eram apenas cera. Eram janelas. E algo estava olhando através delas, de baixo para cima. Um estalo seco ecoou no escuro. Não veio do armazém. Veio dele. Seu próprio maxilar, deslocando-se levemente como se algo dentro tentasse forçar a passagem. João levou a mão livre à boca e sentiu. Os dentes, antes perfeitos, agora tinham arestas afiadas como lascas de vidro. E um a mais. Um canino superior, longo demais, roçando o lábio inferior a cada respiração.
Você comeu a chave e a voz riu, agora um coro de gargarejos. Ela não era para a fechadura. Era para você. Memórias que não eram suas explodiram atrás dos seus olhos. Uma mulher com as unhas arrancadas segredando algo a um frasco. Um homem com a boca costurada engolindo pregos. Crianças brincando de roda em torno de um poço, enquanto algo no fundo cantava em harmonia. João reconheceu o lugar, o mesmo armazém décadas antes. E reconheceu o frasco em suas mãos. Não era um recipiente, era um estômago. O dedo mindinho no fundo não era um osso. Era um dedo. E ele se mexeu. Uma luz pálida, verde como ferrugem, pulsou no centro do armazém. Não iluminava, sugava, as sombras se enrolavam em torno dela como serpentes famintas. E no meio da luz, uma silhueta se desenhou, não humana, mas quase. Alta demais, magra demais, com juntas que se dobraram ao contrário quando ela deu um passo à frente. Você é o último, disse a coisa, e sua voz era o som de portas rangendo em casas abandonadas. Os outros duraram mais. Ou menos. Depende de como você conta o tempo. João tentou recuar, mas suas pernas não obedeceram. Pior, elas sorriram. Ele sentiu os músculos do rosto se contorcerem em um espasmo de alegria que não era seu. Sua mão esquerda, aquela que não segurava o frasco, se ergueu sozinha e começou a arranhar a própria garganta, como se quisesse cavar um caminho para fora. Eu não quero isso, gritou ou tentou. O que saiu foi um chilrear úmido como de um pássaro afogado. A silhueta se aproximou. Seu rosto era um borrão de traços sobrepostos, milhares de bocas costuradas umas sobre as outras, se abrindo e fechando em ritmo desigual. Uma delas sussurrou. Claro que quer. Você sempre quis. Desde a primeira vez que mentiu para sua mãe. Desde quando enterrou o gato do vizinho só para ver como apodrecia. Desde quando beijou Isabel sabendo que ela não ia acordar. João sentiu o frasco tremer. Dentro dele, o dedo mindinho se erguia, agora com unha e pele. E um anel de prata que ele reconheceu, o mesmo que Isabel usava no dia em que desapareceu. Ela não sumiu até a coisa sorriu, e suas pálpebras se abriram revelando olhos que eram buracos sem fundo. Ela está aqui, dentro de você, e está com fome. O chão abaixo de João se abriu não em um buraco, mas em uma boca. Dentes de cimento quebrado se ergueram em círculos concêntricos, mastigando o ar. E do frasco, uma mão pequena e pálida emergiu, agarrando seu pulso com força de afogado. Deixa eu sair, Isabel disse com a voz de João. Ele olhou para baixo. Seu peito estava se movendo sozinho, como se algo dentro tentasse rasgar as costelas por dentro. A pele sobre o coração latejava fina demais, prestes a estourar. A cidade ainda estava no escuro, mas não por falta de luz. Era porque algo estava engolindo a luz. E começaria por ele. O silêncio que respira. João sentiu os dedos da menina, sua menina, se cravarem no osso do seu pulso, não como um afago, mas como uma âncora. A pele onde ela o tocava queimava não de dor, mas de reconhecimento, como se aquela mão tivesse escavado sulcos em sua carne anos antes, quando ele ainda acreditava que o mundo era só o que se via. Você mentiu, a voz que saiu de sua garganta não era a dele. Era a de Isabel, mas distorcida, como se falasse debaixo d'água, com os lábios costurados por fios de aranha. Você disse que ia me proteger. Ele tentou gritar, mas sua mandíbula travou. Os dentes, seus dentes, rangiam não por esforço, mas porque algo os empurrava por dentro, como se uma segunda fileira tentasse nascer atrás deles. O gosto de moeda enferrujada inundou sua língua. Do lado de fora da janela quebrada, a cidade não estava mais lá. No lugar das ruas, um vazio pulsante, como a garganta de um animal prestes a engolir. As casas ainda estavam de pé, mas suas paredes eram membranas finas, translúcidas, e dentro delas, silhuetas se contorciam, não pessoas mas casulos. Algumas se rompiam devagar, liberando formas que não tinham nome. Ela não é só minha, a coisa sem olhos sussurrou, agora com a voz de ambos, como se duas cordas vocais tivessem se fundido em uma só. Você a alimentou com suas mentiras. Cada vez que disse amanhã a gente busca ajuda. Cada vez que fingiu não ver os buracos nas paredes do quarto dela, João caiu de joelhos. Suas mãos suas ainda se cravaram no próprio peito, como se pudesse arrancar o que latejava lá dentro. Mas não era um coração. Era uma boca. Pequena, úmida com lábios costurados por fios pretos que se mexiam, tentando falar. Pai, a palavra saiu de dentro dele, mas não para fora. Foi como se alguém a tivesse gritado direto nos seus ossos. A memória veio como uma faca. Isabel, aos 7 anos, sentada no chão do banheiro, desenhando espirais no azulejo com o próprio sangue. Tem uma coisa dentro de mim, pai. Ela quer sair, mas não por aqui. Ela quer a sua boca. Ele havia limpado o chão, dado um beijo em sua testa.
Dito que era só pesadelo. Agora, o chão abaixo dele se abria não como uma boca, mas como um pulmão. As rachaduras no cimento respiravam, sugando o ar da sala, e com ele, os últimos pedaços de João que ainda eram só dele. Você não desapareceu, Isabel. Ele conseguiu murmurar, e desta vez, a voz era só sua, quebrada como vidro sob os pés. Você se escondeu. A mão no seu pulso apertou mais forte. Os dedos dela pequenos, perfeitos, começaram a crescer, esticando a pele como luva demais para um braço. Os ossos estalavam não de dor, mas de ajuste, como se o corpo de João estivesse sendo remendado para caber outra coisa. Lá fora, os casulos nas casas se romperam de vez. O que saiu deles não eram pessoas. Eriam máscaras. Rostos vazios feitos de pele costurada com buracos onde deveriam estar os olhos. Eles não caminhavam. Deslizavam, como se o chão os puxasse por fios invisíveis. E todos, sem exceção, viraram a cabeça para a janela quebrada. Para ele. Eles estão com fome também, Isabel disse, agora com a voz deles, um coro de gargantas rasgadas. Você prometeu que ninguém ia machucá-la. Mas mentiu. Então agora, eles vão comer suas promessas. O primeiro deles encostou a palma da mão no vidro. Onde tocou, a janela não quebrou. Derreteu. E atrás da máscara, algo piscou, não um olho, mas uma boca costurada nas pálpebras, sorrindo com dentes de agulha. João olhou para baixo. Seu peito não latejava mais. Respirava. O último suspiro de João não foi seu. Era deles. Quando a primeira máscara atravessou o vidro derretido, não havia pressa, apenas a certeza de um ritual antigo. Os dedos de pele costurada se enrolaram em seus pulsos, não para segurar, mas para desfazer. João sentiu as costuras de si mesmo se soltarem. Primeiro a memória de Isabel, que nunca fora Isabel, apenas outra máscara usando seu nome. Depois o peso das promessas que quebrara, que nunca foram suas, apenas fomes emprestadas. E então o peito que respirava sozinho abriu-se. Não como uma ferida, mas como uma porta. Dentro não havia sangue. Havia fome, a mesma que alimentara aquelas coisas quando ainda eram pessoas, antes de costurarem os próprios rostos para não verem o que haviam se tornado. João entendeu tarde demais. Elas não queriam comê-lo. Queriam devolver. Queriam que ele visse pela boca costurada nas pálpebras de cada uma, o momento exato em que ele também se tornará máscara, quando escolheu calar o grito de Isabel pela primeira vez, quando trocou sua voz por um silenciador de costura. O último som que ouviu não foi o rasgar de sua própria pele. Foi o clique de uma agulha atravessando o ar, costurando o último ponto em seus lábios. Agora ele deslizava com eles. Agora ele sorria com dentes de agulha. E lá fora, na casa vizinha, uma criança acordou com o som de vidro derretendo. Ela correu para a janela, espiou a rua vazia exceto por um vulto parado sob a lua, virado para ela. A máscara não tinha olhos. Mas a boca costurada nas pálpebras piscou para ela como um convite. Você também está com fome, não está? Sussurrou a voz de seu pai, vinda de lugar nenhum. A menina tocou o próprio rosto. E sentiu pela primeira vez as costuras.